Olá pessoal, continuando nossa aula 1, nessa parte 4 nós vamos ver uma outra ferramenta, tá? Dentro aqui do próprio Extrude nós vamos ver que existe outra forma, que é removendo uma parte da peça, tá? Então eu vou fazer um esboço aqui nessa parte superior. Vocês vão ver que eu não vou utilizar os planos agora, então eu posso até clicar no P para os meus planos saírem. Eu vou desenhar diretamente sobre as faces, tá? Então eu vou pegar, adicionar um sketch ou um esboço, né? Ele já entendeu que é na parte de cima da extrusão 1, tá? E aí eu vou começar colocando aqui uma circunferência, tá? Então coloquei uma circunferência, e eu vou colocar agora as medidas, tá? Para ficar melhor para mim, eu vou colocar aqui na vista de topo, tá? Uma das coisas que eu não tinha comentado com vocês é na questão de movimentação de objetos que foram construídos, tá? Então vou clicar aqui de novo. Vocês podem ver que está selecionado aqui. Eu vou clicar novamente, ou vocês podem também clicar em ESC. Aí vocês vão sair da ferramenta, tá? Então, ó, cliquei aqui, ó, sair da ferramenta. Se ela tivesse ainda ativa e eu quisesse clicar, seria feito novamente mais uma circunferência, tá? Vai fazer mais um daquele objeto ou ferramenta que está sendo utilizado, tá? Então vocês podem dar um ESC também, vocês vão sair da ferramenta. Então, se vocês quiserem movimentar, né, vocês podem movimentar o objeto que vocês executaram, tá? Então, nesse caso aqui, vocês podem ver que a circunferência ela foi feita com padrão, horizontal, tá? Então, ela só pode ser movida horizontalmente. Então, se eu quiser fazer com que essa circunferência tenha o mesmo centro que a origem, tá? É só movimentar ela aqui. Ou, como vocês lembram, vocês podem colocar alguma restrição. Então, eu vou dizer que esse ponto tem que ser coincidente com esse, tá? Então ela vai tornar coincidente. Eu vou colocar agora uma cota, aliás, uma dimensão. Vou colocar uma dimensão de 20, tá bem? E eu vou clicar aqui em extrudar, tá? Em extrudar, para quem for utilizar o AutoCAD, vai ter um outro, né, ícone, tá? Que é o contrário dele, tá? Aqui no OnShape, essas ferramentas aqui, elas foram agrupadas com a parte de construção e também de corte, tá? Remoção. Então vocês podem ver aqui que eu posso adicionar ou eu posso remover. Então é como se fosse lá para o SolidWorks, que é a parte de cortar, tá? Então cortar seria utilizado com o mesmo ícone aqui, só que dentro dele tem a opção remover. No SolidWorks existem dois comandos diferentes, tá? Tem o extrudar e tem o remover, tá? Ou cortar. Bom, como eu quero que seja até o fim, né? Eu posso botar up to next, né? Ou até o próximo, tá? Eu vou colocar a tradução aqui porque aí fica mais interessante para vocês. Tá? Então, ó, aqui no cego nós podemos colocar até o próximo. Então ele vai cortar até a próxima operação, né? Até a próxima superfície. Eu vou inverter aqui porque está com a flecha para cima. Vou botar para baixo, tá? Vocês podem ver que agora formou uma geometria com uma cor diferente. Tá? Então nesse caso não preciso colocar uma distância, tá? Quando eu coloco até o próximo, ele vai cortar até o próximo.
Só que nesse caso eu quero remover, tá? Eu não vou adicionar, eu vou remover, tá? Esse aqui é o, para quem utiliza o SolidWorks versão em inglês, é o cut, tá? Então eu vou clicar aqui em remover, tá? E vou dar um OK. Tá? Então vocês podem ver que eu consegui fazer um orifício nessa minha peça. Agora eu vou fazer com um rebaixo, tá? Novamente eu posso pegar, eu poderia ter feito tudo isso num sketch só, mas isso eu vou mostrar mais adiante. Agora nós vamos com calma, né, executando um sketch para cada ferramenta, tá? Então ele pede para que eu utilize uma face, né? Já selecionei aqui essa face, e aí vou fazer uma circunferência. Vou utilizar a mesma circunferência que eu tenho aqui, só que vocês podem ver que não aparece o centro. Para aparecer o centro, né, vocês vão vir aqui com a ferramenta de topo, nós podemos utilizar o mesmo centro que é a origem, tá? Que foi colocado, que foi deixado, né, para visualização anteriormente. Vou colocar um tamanho maior, tá? O anterior, né, nós fizemos com 20 e essa aqui nós vamos fazer com 25. Vamos clicar aqui, colocar a dimensão 25. Então vai ficar um rebaixo pequeno, tá? Se vocês preferirem aumentar, é só clicar sobre a cota e colocar um valor maior, tá? É assim que se faz a edição dessa dimensão. Muitas vezes eu vou falar cota, tá? Mas nesse momento aqui no 3D é dimensionamento, tá? Eu aumentei a dimensão dele. Feito isso, nós vamos de novo aqui pro extrudar e nós vamos clicar em remover novamente. Só que agora nós vamos colocar uma distância, né? Vamos colocar aqui, ó, 10 milímetros para realizarmos esse corte, tá? Essa remoção. Nós vamos deixar aqui sem nenhuma seleção, tá? E vamos dar OK. Vocês podem ver aqui, ó, que foi executado um rebaixo. Tá? Eu poderia ter feito isso tudo só num sketch. Era só ter feito as duas circunferências, ter mandado a primeira fazer até o final e depois a outra com rebaixo. Tem outra opção que nós podemos realizar com essa ferramenta aqui, que aí ele já faz o rebaixo, tá? Mas esse aqui eu vou mostrar numa aula específica só para essa ferramenta, e aí que vai ser na próxima aula, vocês vão ver que dá para fazer essa mesma operação aqui. Por isso que eu prefiro colocar em aulas diferentes, para que vocês entendam que são duas operações diferentes, tá? O que nós vamos aprender também aqui é executar, nessa aula 1, parte 4, nós vamos executar aqui o filete e o chanfro, tá? Vamos começar aqui pelo chanfro. O chanfro, ele possui algumas opções, tá? Ele pode ser distâncias iguais, ou seja, vou aplicar um chanfro aqui só para vocês identificarem. Vou botar um valor maior, tá? Vou botar 20 e vou clicar aqui nessa aresta aqui. Vocês vão ver o que vai ser feita a visualização, tá? Então, distâncias iguais, ou seja, são os dois catetos, né, desse meu triângulo retângulo aqui, né, desse chanfro. Então aqui eu tenho 20 milímetros e aqui tenho 20. Se eu quiser colocar distâncias diferentes, eu coloco aqui, ó, duas distâncias, tá? E aí eu vou ter que modificar o valor de uma delas. Uma eu vou deixar 20 e a outra eu vou deixar 10, só para vocês verem a diferença, tá? Notem que ficou 20 nesse cateto e 10 nesse cateto. Se vocês tiverem que inverter, não precisa mudar toda essa configuração, né,
de dimensões que vocês adicionaram. Simplesmente vocês vão clicar aqui em direção oposta. E aí ele vai inverter para vocês essa configuração de medidas que vocês colocaram. Tá? Agora esse aqui é o 20 e esse é o 10. Tá? Vocês podem selecionar vários, né? Se vocês quiserem selecionar os outros cantos também, vocês podem adicionar. Tá? Então vocês têm essa liberdade, né? Alguns deles só vão ser permitidos se vocês têm material suficiente, tá? Então nesse caso aqui, eu cliquei também aqui, posso clicar em outros, só que aqui nessa aresta eu não vou poder selecionar. Por quê? Porque essa aresta que está aqui, ó, representada, essa aqui também e essa aqui, são arestas que elas só vão ser visíveis ou só vão ser utilizadas como referência depois de eu clicar OK aqui. Porque se eu não clicar OK, essas arestas aqui não existem ainda, tá? Elas são para visualização. Então, se eu quiser gerar um novo chanfro, um novo filete com essa aresta, tem que ser depois de eu dar OK, tá? Porque isso aqui é simplesmente para visualização. Tá? Eu vou clicar aqui, ó, no número 3 aqui, para tirar a seleção. Tá? Porque eu só vou fazer nesses dois cantos que eu estou demonstrando aí. Outra opção que tem aqui no chanfro é quanto à distância e ângulo. Tá? Eu posso colocar aqui uma medida, né, e um ângulo. Nesse caso, 45 graus quer dizer que eu tenho 20 milímetros em cada cateto. Tá? Isso vai depender da minha peça, né? Eu posso colocar aqui, ó, 15 graus. Tá? Então, notem que os dois chanfros ficaram com a mesma simetria, tá bem? Então, se os catetos aqui, ó, esse cateto deveria ter 10, deveria ter ângulo 15, e esse aqui é que deveria ter ângulo 15 e não esse, o que acontece? Eu teria que fazer um de cada vez, tá? Então, nesse caso, como eu quero os dois simétricos, né, é só dar OK. Eu vou colocar aqui duas distâncias, então, e deixar 20 e 10. Tá? Então, para isso, eu tenho que dar OK. Feito isso, tá pronto o chanfro, né? Agora essa aresta aqui e essa aqui, agora elas existem por causa do chanfro que foi executado, tá bem? Agora vamos para o filete. Filete, vamos clicar aqui nesse ícone, dá para ver que ele é arredondado, o canto. Existe propagação tangente ou sem propagação tangente, tá? Pode ser feito por meio do raio ou pela largura. Tá? O mais utilizado é o raio, tá? E aí ele pode ser circular, cônico ou com uma curvatura que se deseja, né? Que se tenha feito a curvatura. Tá? Como nós não aprendemos ainda a criar curvaturas, tá? Nós não vamos utilizar essa opção. Tá? Então vamos colocar aqui um raio. Botar um raio de 20 milímetros para ficar fácil de visualizar. E eu posso utilizar agora, deem uma olhada, aquela aresta que antes não era permitido. Tá? Como eu falei para vocês, né, se existe material para ser executado, notem que tem material para ser executado o raio 20. Mas tem alguns casos que não existe material, né? Não existe superfície suficiente para gerar um chanfro ou muitas vezes um raio. E um chanfro, aliás, o material para fazer um chanfro ou para fazer um filete, tá? O filete ele pode ser interno ou externo, tá? Então eu vou demonstrar, esse aqui seria um exemplo, né? Mas eu posso também demonstrar aqui, ó, esse aqui seria o interno. Ele não tem tamanho suficiente, notem que aí ficou uma linha vermelha. Tá? Dizendo que não é possível executar. Eu vou diminuir aqui para 10, tá?
porque é o raio, né, é a distância que tem entre a superfície, entre o diâmetro interno e o externo. Tá? Notem que agora ficou uma curvatura. Tá? Essa curvatura ela é negativa. Tá? Agora vamos fazer uma que seria positiva. Tá? Vou clicar novamente aqui, ó, tirar a seleção. Tá? Podem ver que agora aparece o chanfro. Vou fazer uma curvatura aqui. Outra forma de vocês executarem tanto o chanfro como o filete é utilizando de seleção, para a seleção, uma superfície. Tá? Então eu vou clicar nessa superfície aqui. Todas as arestas que tiverem contato com essa superfície vão ser realizados os filetes. Então note, eu peguei toda essa superfície, tinha essa aresta, ele criou um filete, essa aresta também, aqui também criou um filete, aqui, e também essa da circunferência, que tem aqui em cima, ela criou um filete de 10 milímetros. Então notem que também é possível executar tanto o chanfro quanto o filete, utilizando-se uma face, tá? Uma superfície, e todas as arestas que tiverem contato com essa face é executado. Tá? Eu não executei com o chanfro, mas também isso é possível. Tá? Mas no meu caso aqui eu não quero a face. Ou eu posso clicar na face para tirar a seleção, ou eu posso também excluir ela daqui. Tá? Aqui por esse xizinho aqui. Tá? Então vou tirar, clicando novamente em cima, e vou aplicar então nos outros dois cantos que faltaram. Tá? Então eles vão ter raio 10 e vou dar um OK. Tá? Então nós executamos mais duas ferramentas, que é o chanfro e o filete. Também fizemos um rebaixo, né, utilizando duas circunferências com dois esquetes diferentes, né, aqui na extrusão, tá? 2 e extrusão 3, né? Utilizamos dois esboços diferentes para fazer esse rebaixo. Tá bem, pessoal? Então, a princípio, a aula 1 fica por aqui, tá? E na aula 2 nós vamos ver outros tipos de sólidos, né? Com outras características, tá? Então, na próxima parte dessa aula, tá? Vai ser só a execução do exercício, para que vocês tenham então a ideia de como se desenha peças utilizando-se perspectivas isométricas cotadas, tá? Mas nós só vamos executar ferramentas, né, e opções que foram apresentadas até agora, tá? Na aula 1. Então, na parte 5, né, vai ser só exercício. Tá bem? Então, até a próxima.